Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que passeio, hein? Vitor Pereira poupa titulares e o Verdão desfila. Durante o Carnaval em Barueri, muitos destaques e ficou clara, né? A diferença entre as duas equipes, entre os dois projetos, entre os dois planejamentos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você sabia que no OneFootball você encontra as principais notícias do mundo da bola? Inclusive do teu time do coração. Basta ativar as notificações. Janela de transferências, mercado, os principais campeonatos mundo afora, tudo está no OneFootball. Ainda transmissões ao vivo e de graça, como da Bundesliga, que terminou agora com mais um título do Bayern. Não perde teu tempo, os melhores vídeos, os lances, os craques, os gols, o link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. A supremacia já era evidente antes da bola rolar, pela manutenção de trabalho, por esse time do Palmeiras estar atingindo nesse momento, vou falar isso para vocês, o ápice do trabalho de Abel Ferreira. O Abel Ferreira, que já conquistou 2 Libertadores, um Paulista, uma Copa do Brasil, em termos de time, em termos de encaixe de equipe, de maturidade, de tomada de decisão, de estrutura de equipe, agora é que o time chega no seu ápice. Se vai continuar conquistando títulos, eu não sei, porque o futebol ele é muito imprevisível. Mas a tendência é essa, né? Porque conquistou já tudo que conquistou até aqui com um time que ainda estava em formação. E com a manutenção dessa equipe, com com uma ou outra substituição ali, com o acréscimo técnico, né? Com o despontar técnico de alguns jogadores, como o Rafael Veiga, por exemplo. O Dudu, a gente sempre soube que tipo de jogador ele era, mas ele é impressionante, né? Como ele cada vez joga melhor. O Danilo tem se tornado um craque. O Zé Rafael, cara, tá num momento assim incrível, fez um jogo absurdo. Quando o Matias Vinha, que tinha sido muito importante, sai, o Palmeiras vai lá e acha esse uruguaio, Joaquim Piquerez. Que jogador. E fez uma partida exuberante. O Everton dispensa comentários. O Murilo, cara. O Luan se machuca, o Murilo chega na zaga e toma a conta do lado do Gustavo Gomes, que talvez seja o principal defensor hoje da América do Sul. O Marcos Rocha, que renovou agora, é um cara interminável, né? Porque cada vez cada ano que passa, ele parece que joga melhor. O Rony, incansável. O cara conseguiu fazer um gol no meio dos zagueirões do Corinthians, mesmo tendo 1,67 de altura. Mas premia o jogador que se posiciona bem, que corre o campo inteiro, que ajuda na defesa, que não desiste de nenhuma bola. Talvez o Gabriel Veron tenha feito um jogo um pouquinho abaixo tecnicamente, mas por que o Abel Ferreira escalou o Gabriel Veron? Exatamente para tentar impedir o avanço ou do Fagner ou do Rafael Ramos, né? Na prévia a gente imaginava que fosse jogar o Fagner, e o Gabriel Veron também para ser esse escape em velocidade. Quando o Palmeiras constrói o seu resultado muito cedo no jogo, seus 2-0, a tônica da partida fica o Palmeiras entregando a bola para o Corinthians, que não sabia o que fazer com a bola, e cada vez mais o Palmeiras tentava encaixar um contra-ataque para poder ampliar o marcador. E dá para dizer que o 3-0 ficou muito, mas muito barato, porque a tendência é que fosse mais. Mas vamos começar do começo, porque o Cássio sentiu no aquecimento. E aí o Vitor Pereira, que não relacionou o goleiro Ivan, não sei se pela falha que ele teve no jogo contra a Portuguesa do Rio, não sei se pensando no jogo contra o Boca, não sei se dentro de um revezamento natural dos 3 goleiros, né, que o Corinthians tem hoje, os principais, não sei. O fato é que coube a Matheus Donelli, de 20 anos, entrar num derby só com torcida palmeirense e com o time, com o seu time, com vários jogadores preservados. E a gente vai falar sobre isso. O Donelli, obviamente, sentiu. Deu para notar que ele sentiu o jogo. A bola estava queimando. E é natural. É um jovem que ainda não está afirmado, que já tinha entrado no gol do Corinthians e feito boas partidas, mas a gente sabe que clássico tem outro peso. Ainda mais quando você não se prepara para jogar. Ah, mas o jogador tem que estar sempre pronto. Eu concordo, mas vamos combinar que é diferente, né? Na cabeça dele, ele ia para o banco de reservas e numa eventualidade, durante a partida, talvez ele fosse entrar, o que quase nunca acontece. Agora, no aquecimento o goleiro sentir e você começar como titular de uma hora para outra, de uma forma muito repentina, isso mexe com o goleiro. E ele estava, até porque não joga muito, né? E o goleiro é uma posição em que o cara precisa jogar sempre para ter ritmo. Não era o caso do Donelli. Então ele sentiu, as bolas iam no gol, tanto que o primeiro gol surge exatamente de uma falha de domínio dele num recuo de bola, em que a bola sai para escanteio, vem o primeiro escanteio, novo escanteio,
E aí saiu o gol do Palmeiras, o primeiro do Gustavo Gomes, se antecipando no primeiro pau e vencendo completamente a defesa corintiana. Repeteco no segundo gol, porém com outro personagem, no caso o Rony. A partir dali, o Corinthians completamente desentrosado, né? Por quê? Porque o Vitor Pereira tem mexido muito na equipe e isso a gente entende sob certo aspecto pela questão física, mas o fato é que, obviamente, esses jogadores demoram a se entrosar dentro de um melhor sistema. O Vitor Pereira, eu imaginava que fosse preservar jogadores contra a Portuguesa para colocar titulares nesses dois próximos jogos. Derby contra o Palmeiras, pela importância, o Corinthians líder do campeonato, e também Boca Juniors. Não foi o que ele fez. Ele resolveu dar mais descanso a outros jogadores. E colocou um time bem descaracterizado. Aliás, o meio de campo dele foi o meio de campo, o único meio de campo que eu não imaginei. Maicon, Duqueiroz e Paulinho. Eu imaginei esse meio de campo com o Maicon e o Du para dar intensidade no meio. Acho que o Du até fez um bom jogo dentro das possibilidades, quando o Corinthians ainda estava no jogo, porque depois o Corinthians saiu do jogo. E o Paulinho não pode ser titular desse time. Com todo respeito ao Paulinho, a história dele é exatamente por isso que eu digo isso. Ele não pode ser titular. Eu imaginei que o Renato fosse ser o titular aqui e o Paulinho pudesse entrar no segundo tempo para uma eventualidade. Não foi o que aconteceu. Maicon, Du e Paulinho. Só depois lá entrou o Cantígio, mas, enfim, uma troca protocolar, porque o colombiano está voltando ao time aos poucos. O Rafael Ramos, titular, ou seja, ele deu mais um descanso para o Fagner. O Donélia acabou tendo que jogar por conta da lesão do Cássio. E aí no ataque o Roger pelo lado esquerdo, que eu acho que está certo, tem que manter ele por ali, é onde ele está rendendo mais, ele não conseguiu jogar porque ele foi muito bem marcado, mas ele tem que continuar jogando ali. Aliás, o meu medo era que nas trocas ele botasse o Roger na referência. Ele não tem mais que jogar ali, ele tem que ser ponta pelo lado esquerdo, com o Mantuan pela direita e o Júnior Moraes de centroavante. Assim, é um time que daria para jogar melhor? Daria. Só que o Palmeiras é um time muito mais consistente, né? E quando constrói o resultado muito cedo, esse time aqui não soube mais o que fazer com a bola. E aí o Vitor Pereira aqui, aí eu não sei se ele demorou para mexer, ou se tinha que esperar o intervalo mesmo, ou se tinha algo a fazer, porque tem jogos que você vê que não tem, o jogo é do adversário. Aí ele coloca o William, claro, para dar mais qualidade, coloca o Renato no lugar do Maicon, e aqui eu também achei estranho, porque ele manteve o Paulinho. Aí ele puxa o Duqueiroz para primeiro volante e mantém o Paulinho e o Renato Augusto. O meio-campo fica pesado, justamente no segundo tempo, quando o Palmeiras apostaria no contra-ataque, e foi o que aconteceu. Então, o Vitor Pereira não entendeu o jogo, não entendeu o tamanho do clássico, não soube o que fazer quando viu que o Abel Ferreira estava engolindo ele dentro de campo, e para mim ele assina essa derrota corintiana, juntamente, obviamente, com a qualidade do Palmeiras, que sabia o que fazer, queria muito essa vitória, precisava ganhar e que tem um retrospecto fantástico em clássicos, né? Só perdeu aquele para o São Paulo no Morumbi e ainda depois deu a resposta num 4-0 sobre o São Paulo. Aliás, atuações bem parecidas, né? O Palmeiras que engoliu o São Paulo no Allianz foi muito parecido com esse Palmeiras que engoliu o Corinthians na Arena Barueri. Já falei aqui dos destaques do time, né? Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras, que jogou na quarta contra o Flamengo, não tinha feito uma troca até os 30 do segundo tempo. E tava sobrando em campo. E aí eu queria falar do segundo gol. O segundo gol, cara, é uma aula e uma evidência de como esse time tá forte mentalmente. O Zé Rafael, ele tá marcando, ele tá encurtando o espaço do João Vitor, que muitas vezes se lança ao ataque, só que ele adiantou demais a bola. Quando a bola cai no pé do Zé Rafael, o João Vitor faz a falta. A bola escapa e ele acaba fazendo a falta. Uma falta dura até no Zé Rafael. O que ele faz? Ele levanta e sai jogando. Aí ele escapa de uma outra pegada segundos depois. O cara vai dar uma pegada nele, ele escapa de novo. E aí ele dá um passe primoroso pro Dudu no contra-ataque. O Dudu, no ponto futuro. Ele corre, faz o facão, corta pra esquerda, chuta de canhota, a bola entra no cantinho, bate na trave e ali sai o terceiro gol. Qualquer jogador, ou em qualquer circunstância, ou pelo menos na tendência, quando o time está ganhando por 2-0 de um rival no segundo tempo, aquela jogada ali, o cara cai e fica meia hora pedindo atendimento médico, faz uma cera, valoriza, pede pra torcida gritar, dá cambalhota, faz o escambau. O Zé Rafael tomou a falta, se levantou, escapou de uma segunda falta e fez um lançamento espetacular. Isso é treinamento, é orientação, é mentalidade, é um time muito maduro e que, repito, chega hoje no seu ápice. Então, quando a gente compara as duas equipes, é óbvio que o favorito era o Palmeiras, porque o Corinthians ainda está se ambientando
com uma nova comissão técnica, com um novo jeito de jogar. Tem jogadores mais rodados, que estão sentindo fisicamente o calendário. Tem outros que estão entrando e que não estão conseguindo corresponder. E em algumas partidas, como por exemplo Botafogo e Avaí, o time vai bem, encaixa, porque tem individualidades que resolvem. E também porque aos pouquinhos o treinador, que eu não vou cravar aqui que ele não serve e tudo mais, hoje ele foi mal, mas obviamente ele está tentando manter ou estabelecer um padrão de jogo. Só que quando você enfrenta um adversário desse nível, se você não vai com a tua força máxima, se você vai com ela, você já tem dificuldades. Se você não vai, acontece o que aconteceu hoje. O Palmeiras passeou. E o pior, sem muito esforço. A sensação que eu tinha é que a cada momento que passava, o Palmeiras poderia marcar o quarto, quinto, sexto, o Corinthians não estava nem perto de marcar um golzinho. E aparentemente o Palmeiras não se cansava muito. Por quê? Porque quem tinha posse de bola era o Corinthians e aí o Palmeiras jogava no jeito que ele mais gosta de jogar. Ele sabe jogar de outra forma. Meteu 8-1 recentemente na Libertadores. Mas o que ele mais gosta de fazer é justamente pegar essa bola com o Zé Rafael ou o Danilo e contra-ataque na transição com Veiga, Dudu, Rony, aquela velocidade, aquela intensidade, e os caras são muito efetivos. Quando a bola chega no ataque, eles normalmente costumam resolver. 3 gols fez o Palmeiras e poderia ter feito mais. E Vitor Pereira, se ele não entendeu ainda o que é um clássico, é bom ele entender logo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!